Olá, representante, tudo bem com você? Eu tenho uma pergunta que ultimamente está valendo $1 milhão. Qual é o seu forecast? Quanto você vai vender esse mês? Ah, mas toda semana alguém pergunta isso. Poxa vida, que chato ter que ficar adivinhando isso, não é mesmo? Quanto que eu vou vender? Não sei quanto eu vou vender, eu pretendo vender 150 da meta, 150% da meta. Mas toda semana alguém me pergunta o meu forecast e quanto eu vou vender. Toda semana é a mesma pergunta. Qual é o seu forecast? Ou quanto você tem de pipeline? E de pipeline qualificado? Hoje eu vou compartilhar com você qual é a fórmula secreta para você ter essa resposta de bate-pronto todas as vezes que o seu gestor perguntar isso para você. Eu quero falar com você sobre um dos aspectos mais importantes que existem na área comercial, que é o controle de pipeline, é a gestão de pipeline, né? O que é e para que serve? Tá preparado? Antes de falar sobre gestão de pipeline, eu tenho algumas perguntas para eu te fazer. Primeiro, é importante para você saber quanto você vai ganhar no final do mês? Faz sentido para você, que é representante, você ter previsibilidade das suas vendas e você saber de uma maneira muito assertiva e segura quantos negócios você vai fechar dentro do mês? Você quer ter mais ajuda da Sage, do seu PAN e da sua gestão? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Pipeline em inglês significa o quê? Gasoduto, cano. Mas aqui no Brasil a gente transformou esse cano em um funil. Justamente porque o início do funil ele é largo, né? E o final ele é estreito, como no mundo comercial. Inicialmente nós temos um volume grande de clientes potenciais. Falamos com vários clientes, com várias empresas e vários escritórios. Mas no final do mês a gente fecha alguns desses clientes, não fechamos todos os negócios. Fazer a gestão de pipeline, ela te dá previsibilidade do seu negócio e poder de ação na coisa certa, exatamente no ponto em que necessita de correção. É como se fosse um tratamento cirúrgico dentro do seu ciclo de vendas. Isso aumenta muito a tua produtividade. Eu vou mostrar para você quais são as fases que nós vamos trabalhar nesse próximo fiscal year e como que essa metodologia se transforma na prática em uma ferramenta infalível para você atingir a sua meta. Aqui na Sage, nós vamos trabalhar o funil em 5 etapas. E essas etapas, elas estão disponíveis também para você aqui no SFA. Então, a primeira etapa é prospecção, depois da prospecção vem a qualificação, depois vem a demonstração, negociação e a implementação, que é a venda feita. Então, cada uma dessas etapas a gente vai chamar, né, de fase. Todas as fases, se a gente reunir todas as fases, a gente tem o funil completo, que é o quê? Muitas pessoas chamam do quê? De pipeline, é o full pipe. Por que full? Porque é cheio. Então, full pipe significa o quê? Todo o seu funil. Rúbia, quantos negócios você tem no seu full pipe? Ah, eu tenho 300 negócios no meu full pipe. Quando você migra de uma fase para outra, existe o quê? Existe uma taxa que a gente chama de taxa de conversão. Então, esse é o funil. O funil ele é dividido em 4 fases antes do fechamento da venda. E a mudança entre uma fase e outra, ela é calculada com uma taxa que a gente chama de taxa de conversão. Todas essas informações, para cada fase, tem um roteiro, tem um protocolo que você precisa seguir. E todas essas informações, elas devem ser alimentadas no SFA, que é o nosso CRM de gestão de vendas. Então, de acordo com as suas atualizações, é gerado um funil automaticamente. Você vai ter o seu funil dentro do SFA, com as suas taxas de sucesso e o seu faturamento. Então, quando alguém te perguntar qual é o seu forecast, pronto. Conforme você atualiza no SFA, o SFA ele já vai gerar para você um funil de forma automática. E esse funil ele já vai mostrar para você, vendedor, quais são as suas taxas de sucesso e qual é a previsão de faturamento que você vai ter no final do mês a partir dessas informações. Agora nós vamos falar sobre cada uma dessas fases e quais são os critérios que você deve utilizar para transitar o seu lead entre uma fase e outra, ok? Prospecção. Prospecção é quando você capta uma oportunidade de venda.
seja no Google, indicação, porta a porta, e você faz esse primeiro contato com o cliente, mas você tem apenas os dados iniciais para você registrar esse lead no SFA. Ou seja, nome, telefone, endereço e e-mail. São apenas 4 informações que você precisa para criar o seu lead no SFA e começar o relacionamento com ele. E talvez a informação mais importante do seu funil, porque ao fazer isso você blinda o cliente e ele passa a ser seu. Você coloca toda a prospecção, você insere no SFA. Ele passa a ser seu e você não corre o risco de perder a sua venda. Por exemplo, você está num churrasco e conhece um contador. Você comenta que está representando a Sage, fala um pouquinho sobre os nossos produtos e você pega um cartão dele com os dados para você agendar uma visita. Mas você não registra esse lead no SFA. Passado um tempo, esse contador ele vê um anúncio da Sage ou ele lembra de alguma ferramenta que você mesmo citou. Ele entra no site para buscar mais informações ou ele liga. Ele pode ligar na Sage ou ele entra no site para buscar mais informações. Quando ele acessa o site de uma forma automática, abre um chatbox, que é um atendente virtual, perguntando como é que pode ajudar o contador. E o contador ele faz alguma pergunta. Só que antes do atendente pelo telefone ou do atendente virtual responder a pergunta dele, ele vai registrar esse lead no SFA. Ele vai perguntar o nome, o telefone e o e-mail para registrar essa chamada. Quando ele registra essa chamada, pronto, você acabou de perder uma venda. Eu já presenciei vendedores que fizeram visitas ao cliente, vendedor que fez demonstração, convenceu o fiscal, o contábil, o pessoal da folha de pagamento, o dono dos escritórios, os funcionários, convenceu todo mundo, fez todo o trabalho certinho. Mas quando foi lançar a venda no SFA para fazer a proposta, estava blindada por outro atendente e que muitas vezes acabou perdendo a venda. É certo isso? É certo o vendedor fazer todo o processo e quando ele precisa registrar as informações no SFA para gerar a proposta porque o cliente quer comprar essa proposta, esse cliente ele está bloqueado para outro vendedor? É certo isso? Na verdade é, porque você não registrou a indicação e essa é a regra do jogo. Portanto, dica de ouro, registre todas as suas prospecções no SFA. Então, esse é o critério da prospecção. Depois disso, vem a qualificação. Nessa fase, o vendedor ele faz um levantamento das necessidades do cliente e ele qualifica o lead com a metodologia BANT. Ou seja, esse é o momento de identificar, conhecer, sondar o cliente para você ter as informações necessárias para montar a sua estratégia de venda de acordo com o perfil daquele cliente. Aqui na Sage, nós temos um treinamento completo sobre o BANT, sobre essa metodologia. Se você ainda não fez, procure o seu PAN e faz o treinamento completo. Eu vou relembrar aqui com vocês alguns pontos importantes na qualificação, ok? Você vai, em relação a esse lead, você vai descobrir quem é o decisor, quem é a pessoa de autoridade, quem assina o cheque naquela empresa ou naquele escritório e com quem você deve conduzir a negociação. Você sabe também quais são as fragilidades do sistema atual, quais são as dores que esse cliente tem por usar um outro produto que não seja o produto que você está oferecendo. Você conseguiu mapear e você conseguiu mostrar para a autoridade, que é a pessoa com quem você está negociando, quais são os prejuízos financeiros por ele não fazer a troca. Por exemplo, o senhor já sabe qual é o valor da multa por cada campo obrigatório não preenchido no e-social? Ao explorar a dor do cliente e traçar cenários de perdas com ele, por ele não comprar o seu produto, você consegue gerar no seu cliente, no seu lead, um sentimento de necessidade imediata, um sentimento de urgência. E com isso você tem a definição do time da venda. Isso é um lead qualificado, aonde você sabe qual é o orçamento que aquele cliente tem para comprar, quanto ele paga no sistema atual e quanto ele está disposto a investir no negócio. Você sabe quem é a pessoa de autoridade que você deve conversar no escritório. Você sabe quais são as dores, quais são os problemas que ele sofre por utilizar
a solução atual e o que o seu sistema vai solucionar de dor para ele. E você sabe também qual é o tempo que ele tem. Você cria uma urgência e você sabe qual é o tempo que ele tem para fechar o negócio. Isso é um lead qualificado. O Bunch, qualificar o lead com a estratégia do Bunch é extremamente importante para você otimizar o seu tempo e potencializar os seus resultados. Se você não fez o treinamento completo do Bunch, fala com o seu PAN urgente para você conhecer essa metodologia. Aliás, a gente tem o treinamento do Bunch e o Challenger Sales, 2 treinamentos imperdíveis para qualquer time comercial. Depois, a próxima etapa é a etapa da demonstração. Nós só vamos fazer a demonstração com um lead qualificado. Só é possível fazer a demonstração com um lead qualificado para você demonstrar o seu produto, para que o seu cliente conheça a sua ferramenta, quais são as funcionalidades. Essa demonstração, ela pode ser com o auxílio do software ou ela pode ser através da explicação das funções do nosso sistema. O cliente não precisa conhecer exatamente o detalhe técnico ali naquele momento, que isso ele vai aprender no treinamento, mas ele precisa saber e se sentir seguro em relação a que o nosso software vai atender as necessidades, vai curar as dores que você levantou na etapa da qualificação. E depois disso vem a negociação com o cliente. Uma vez que esse lead está devidamente qualificado, não tem mais objeção de produto. Se você chegou nessa etapa, as chances de fechar são altíssimas, pois você já conseguiu despertar a necessidade e urgência de compra do cliente. Agora, o desafio é ter inteligência emocional para não dar descontos desnecessários por ansiedade. Lembre-se, você chegou até aqui, você chegou até essa fase, porque o seu produto é uma necessidade para o cliente. Mentalmente, ele já comprou o seu produto, só falta formalizar através da proposta. Muitos vendedores pedem descontos desnecessários, prejudicando o seu resultado. Lembre-se, desconto dado para o cliente é automaticamente um desconto na sua comissão. Portanto, só use se necessário e de forma gradual. Não precisa começar com 10% de desconto e depois de 10 pula para 15 ou 20. Você pode começar com 3%, vai para 4, 5%. Por que a gente sempre precisa dar 10, 20, 15% de desconto, sendo que a gente está falando de um lead que já está qualificado, de um cliente que precisa do seu produto? Além disso, vale ressaltar que produtos de terceiros como SQL, por exemplo, não há margem para desconto. Se você chegou até aqui, negocie friamente com o cliente, com calma, mas sendo enfático. Relembre o risco e desafie o cliente. Cada e-social entregue errado pode gerar uma multa de R$6.000, fora o desgaste do seu cliente. Você está preparado para isso? Vamos fechar esse negócio agora e eu já peço para implementar na semana que vem? Uma vez o negócio fechado, vem a última fase do funil, que é a venda em si, que é quando o cliente compra e dá o aceite, né, o aceite eletrônico no SFA. Essas são as 5 fases do funil. É importante você ter em mente que a alteração de fase ela é feita de forma manual, dentro do SFA. Então, todos os dias, você vai precisar investir tempo na organização e no planejamento das suas vendas. Tudo que você conversar com o cliente, toda a interação com o cliente, ela precisa ser registrada no SFA com a devida atualização da fase. Todas as fases do funil, elas precisam ser alimentadas com que frequência? Diariamente. Porque uma vez que você tem todas essas, uma vez que os seus negócios, eles estão classificados dentro do funil, você vai conhecer quais são as taxas que você tem de conversão entre uma fase e outra. Você vai ajustar onde? Aonde você está perdendo muitos clientes. Historicamente, nós temos essas taxas. Então, o desafio que você tem é registrar, usar essa metodologia e daqui a um tempo você vai comparar se o histórico, que é esse aqui que eu estou te apresentando, ele faz sentido com o histórico da sua equipe ou com o seu histórico individual. E quando você perceber que precisa ser feito algum ajuste, o ajuste vai ser cirúrgico e vai ser pontual na fase onde você precisa ter uma taxa de conversão maior. Esse é um dos grandes benefícios de trabalhar com gestão de pipeline. Você vai saber o que fazer
na hora certa e no momento certo. Lembra que no começo desse vídeo eu disse para você que através dessa ferramenta você conseguiria falar de bate-pronto qual a sua projeção de vendas para o final do mês? Vamos ver como que isso vai acontecer na prática. Então, essa é a entrada do nosso funil, a gente não falou até agora porque a entrada são os suspects, são várias formas de entrada do funil que você tem. Você faz prospecção, você tem parceria, você publica matérias que a Sage oferece no seu Facebook, no seu LinkedIn. A forma de você atrair os seus suspects, a gente fala num outro momento. A forma de entrada desses suspects no seu funil, existem várias formas e eu acredito que você já tem o seu plano de trabalho junto com o seu gestor e você já tem várias maneiras de captar esses leads. Uma vez que esse lead entrou para o seu funil, vamos combinar aqui. Você está trabalhando no mês com 100 prospects. Então, a cada 100 prospects, né, que a partir de agora a gente vai chamar de lead, ok? Ele deixou de ser um suspect, passou a ser um potencial cliente, a gente vai chamar de lead. A cada 100 leads que você está prospectando, né, você vai ter 40 leads que você vai conseguir qualificar. Dessas 40, então, você precisa ter 100 prospects na sua entrada inicial do seu funil para você conseguir qualificar 40. Desses 40 que você conseguir qualificar, em média, hoje, 30 leads você consegue fazer demonstração. Desses 30 leads que você consegue fazer demonstração, você vai conseguir entrar em negociação com 20 deles. E desses 20 que você estiver fazendo a negociação, você vai fechar em média 7 negócios. Então, falando no mercado de accountants e falando para new customer, né, guarda bem isso. Existem várias taxas, porque a gente tem um portfólio bastante grande. Aqui eu estou dando exemplo de software contábil para novo cliente. Então, a cada 100 leads que você trabalhar no seu funil, em média, você vai ter 40%, essa é a taxa de conversão, você vai ter 40% de qualificação. A cada 100 prospecção, você vai conseguir demonstrar para 30%. E a cada 100 prospects, você vai conseguir negociar com 20%. E a cada 100 prospects, você vai fechar 7%. Pronto, temos já uma conta matemática, a gente tem uma ciência para descobrir qual é o seu forecast no final do mês. Como que é o seu forecast? Só é você entender quanto você tem de lead qualificado e você aplicar 7% em cima do seu volume de lead qualificado. Qual é o seu full pipe? Ah, meu full pipe é o que eu tenho no meu funil todo. Esse daqui é o meu full pipe. Então, quando o seu gestor perguntar, quanto você tem, qual é o seu full pipe? Ah, meu full pipe eu tenho 100 negócios e desses 100 negócios eu tenho 35 mil. Aqui eu fiz a comparação para vocês em reais, levando em consideração um ticket médio aqui, ó. Vamos combinar que a gente está falando em R$350, ok? Então, um ticket médio de R$350, a cada 100 leads eu tenho de full pipe 35 mil. Desses 35 mil, eu consigo qualificar 14 mil. Desses 14 mil que eu consigo qualificar, 10 mil eu levo para a fase de demonstração. E desses 10 mil que eu levo para a fase de demonstração, 7 mil entra em negociação. Como eu não fecho todos os negócios, eu tenho uma conversão só de 7% em cima do meu 100%, desses 7 mil você vai fechar 2.450. Então aqui a gente já tem uma ciência para entender que, no mínimo, para você fechar um recorrente de 2.400, que aqui vai dar um faturamento de, acho que mais ou menos 29 mil, né? Isso daqui vezes 12. Então, para você fechar R$2.400 no mês, no mínimo, você precisa ter 100 negociações. Você precisa ter o quê? Volume de negócio. Rúbia, como é que eu faço para eu não tenho essas taxas aqui? Esse é o trabalho que o funil vai te permitir atuar. Esse é o trabalho que o funil vai permitir você a fazer. Primeiro passo, e o que é super importante, antes de você chegar nessas taxas, né? Esse daqui é o seu destino. É o seu destino.
Antes de você chegar no destino, você precisa entender o ponto de origem. Então, qual que é o meu desafio para você, representante? Você precisa entender qual que é a sua taxa de conversão. Então, será que de 100%, quanto você consegue qualificar? Será que é 40%? É menos? É mais? E você vai conseguir saber de forma muito clara e rápida quanto você tem de full pipe e quanto você tem de pipe qualificado. E com base nesse pipe qualificado, qual é o seu forecast?